Guanais, parabéns pelo ano, pela temporada do Operário. Isso eu já falei para você particularmente. Me permita perguntar mais uma vez. Eu conversei com o Álvaro antes do jogo, né? E perguntei exatamente sobre o seu futuro. E ele disse que era muito difícil a sua permanência. E eu percebi ao término do jogo você muito emocionado, ajoelhado no gramado, olhando a torcida saindo. Você na hora que se desceu o túnel, você estava muito emocionado. Foi o último jogo do Guanais no Germano Krieger, comandando o Operário. Guanais. Boa noite. Só um detalhe. A campanha com 57 pontos, ela já é a melhor por conta do número de vitórias. Boa tarde. É esse mesmo? Dudu, boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Antes de te responder, vou agradecer mais uma vez o nosso torcedor e o ambiente que foi criado hoje aqui. Não sei quantas pessoas tinham, mas foi uma tarde especial, né, para a gente encerrar a competição. Então, contando com o apoio do nosso torcedor, acredito que a equipe fez um bom jogo. Se tivesse... É difícil falar sobre merecimento, mas 2 bolas na trave, mais duas chances claríssimas ali pra gente definir e ser punido no fim. Então acredito que a gente conseguiu dar pro torcedor Claro que a gente sempre busca a vitória, até pra gente continuar vivo com chances de acesso. A gente sabia que era matematicamente bem difícil, mas ainda assim, na combinação de resultado com a nossa vitória, a gente poderia dormir hoje com um ponto do G4. Então, e aí, Dudu, eu vou me atentar somente à competição. Vamos fechar a competição. A gente quer... Essa notícia eu não sabia, que já é a melhor campanha. Eu não vou falar para os jogadores, porque eu preciso focar em objetivos a cumprir ainda. Mas eles merecem, cara. Eu acredito que eu te agradeço de coração mesmo por esse parabéns, que é um parabéns especial. Agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele nos deu nesses 2 anos aí da gente conseguir realmente fazer um grande trabalho. Independente do que seja futuro, não tô pensando no futuro. O Álvaro, a gente vai sentar, conversar com calma, mas eu quero fechar essa competição, né? Falo em fechar para não ter meia palavra. Fechar a competição, indo para lá e fazendo um grande jogo. Que eu acredito que é o que esse trabalho merece, essa camisa merece, vocês merecem, o torcedor do Operário merece. Então, com respeito a tudo que foi feito de 2023 para cá, o foco é totalmente a gente fechar bem essa competição, fazendo um grande jogo. Perdemos alguns jogadores hoje, o Bosquilha e o Ronald não conseguiram voltar para o segundo tempo. Alguns cartões, o importante é que a gente vai fazer um grande jogo lá. Quero fazer um grande jogo lá, quero colocar quem realmente está com... Para quem a competição ainda não acabou, então tem muita coisa, cada jogo é sempre muito importante. E é isso que a gente vai focar para esse jogo, para essa próxima rodada. Mas eu concordo contigo, cara. É uma temporada que fica marcada mesmo por tudo que se passou, por todas as dificuldades, pela formação de uma equipe, por ter um vestiário tão harmonioso, tão conectado. Então, fico muito feliz por vários fatores, pela forma como a equipe joga também. Então, fizemos uma competição honrosa. E independente do que aconteça para frente, é um bom caminho que o Operário passou a trilhar de 2023 para cá. Boa noite, Guanais. Parabéns pela temporada, pelo resultado que iguala, né, a melhor campanha do Operário em Série B. Supera, né, na verdade, Dudu. E queria que você falasse sobre o lance do gol do Operário no primeiro tempo. A gente elegeu o Pará como o melhor em campo na partida. Ele, ao nosso ver, desestabilizou completamente a defesa do Mirassol ali por muitos momentos, fazendo função de um ponta. Então, como que você avalia essa atuação? E uma segunda pergunta, o que já dá para projetar com esses desfalques, com essas baixas, seja por cartão, assustou os jogadores saírem ali do gramado, não voltar para o segundo tempo, como você falou, o que dá para projetar sobre essa rodada final contra o CRB fora de casa? Guanais, boa noite. Boa noite. O Pará, e inclusive o lance do gol é um lance que é um movimento dele com o Rodrigo ali, né? O lateral com o extremo que a gente treina também, e uma boa leitura deles ali. Então gera uma situação de 1 contra 1 do Rodrigo, e aí o Pará tá num espaço ali e um rebote que é uma probabilidade da finalização daquele lugar, é uma probabilidade de gerar algum rebote, uma finalização de um bom lugar ali. Então é algo que a gente treina e foi bem executado. O Rodrigo
na situação do 1 contra 1 e o Pará dentro da área para finalizar. O Pará fez um bom jogo mesmo. Eu não gostaria de individualizar hoje, para a gente sintetizar essa campanha, esse fechamento de campanha em casa, principalmente. Então, esses aspectos táticos aqui, assim, eu acredito que são bacanas. Nesse momento são secundários, para que a gente não fique enaltecendo nem aquilo que a gente propõe como comando técnico e nada também relacionado a individualidades, né? Eu quero que a gente feche pensando em todo esse apanhado, essa reflexão, essa retrospectiva que a gente possa ter, principalmente dos jogos em casa. Um bom exercício aí, os jogos que ficaram mais marcantes na nossa memória, que a gente conseguiu passar bastante emoção para o torcedor, os jogos grandes que a gente fez. Então, mais um jogo contra uma equipe que está muito próximo de conquistar um acesso, e a gente conseguiu ter em posição e escapou ali a vitória por um pouquinho. E qual que é e projetar lá ainda não... Eu sei que a gente perdeu o Bosquilha por cartão e provavelmente a lesão também. Ele já estava com um ponto de dor e foi pro sacrifício. Joseph, o que eu não quero é desconfigurar a equipe, sabe? Então, mesmo que a gente... alguns jogadores merecem oportunizar para estar de início, mas eu não quero desconfigurar a equipe, porque nesse momento, então, muito ritmo de jogo, assim, o ritmo de jogo mesmo. Você coloca muita gente que faz tempo que não inicia, tem um impacto muito grande, principalmente por um tempo de 45 e da forma que a gente atua. Lá, muito quente, eles vão estar disputando um jogo decisivo. Então, o que eu não quero é desconfigurar a equipe. E o outro ponto, eu não quero também colocar ninguém que não esteja com fome para jogar. Então, a gente vai escolher bem entre esses dois pilares ali, né? A equipe e a individualidade. Então, tem que estar babando para jogar, para a gente fechar a competição em busca dos 60 pontos. Depois a gente fica lamentando os pontos perdidos aí, mas eu quero que a gente possa fechar com 60 pontos, com respeito a todos. A gente sabe que jogar fora de casa é difícil, um time que vai jogar pela permanência, mas eu quero que a gente esteja naquilo que é a nossa identidade, né? Um time intenso, um time corajoso, um time que busca implementar as ideias e que vai jogar um jogo de competição, né? Não vai jogar um amistoso. Boa noite, Guanais. Primeiramente, parabéns pela campanha, pelo resultado. Agora, o empate, claro que é ruim, né? Mas a pontuação já iguala a maior pontuação do Operário na Série B e por número de vitórias passa. Eu queria que você falasse hoje, com um público ali de 5.906 torcedores, um público muito alto no Germânia, você mesmo citou ali a influência da torcida, né? Queria que você falasse a sensação dessa despedida do Germânia em 2024 e também, na sua avaliação, um saldo para essa temporada. O Operário, que é disparado entre as equipes que subiram da C para B do ano passado, é time que está melhor colocado, e queria que você falasse na sua avaliação dessa temporada. Obrigado. Obrigado pela pergunta aí. Eu acredito que as palmas, no fim, elas traduzem bastante assim, o sentimento que o torcedor fecha a temporada. E eu agradeço muito por fechar aplaudido mesmo com a competição, entre aspas, terminando em relação ao acesso. Então a gente nunca se contentou com pouco. A gente nunca se contentou em fazer os 45 pontos e parar. Pelo contrário, os 45 pontos nos trouxeram um novo ânimo para aquilo que a gente ainda acreditava que poderia conquistar, e ficou provado aí que a gente se aproximou. Então, o saldo é muito positivo. Aí a gente precisa de uma entrevista um pouco maior para falar de tanta coisa e não só o campo, porque tem muita coisa fora do campo que talvez não chegue aos ouvidos do nosso torcedor e que foi feito, né, por muitas mãos durante esse período, né? Então nós estamos pisando aqui em algo que é fruto daquilo que vem sendo um crescimento do clube, e o clube vai caminhar para continuar a crescer, né? Então o saldo é extremamente positivo em vários aspectos, né? Em relação à categoria de base, em relação à estrutura. Aí eu vou me alongar, então eu prefiro sintetizar isso, de que o saldo é extremamente positivo. E já era antes, né? Mesmo no tempo de críticas e oscilações, é importante se entender o contexto, assim. Então, como você falou, a gente termina a competição muito acima dos outros que investem muito mais também, mas que vieram de um cenário parecido. E é totalmente diferente. O Mirassol e o Novo Horizontino vieram de sequência de Série B muito boa. Então, consequência de trabalho.
Então não é à toa que eles estão alcançando o resultado que eles têm agora, de ter um time extremamente competitivo, de investir tanto. E aí não é só dinheiro, é investimento. Tem várias coisas que a gente pode atribuir valor. Então a forma de se pensar para buscar esse acesso. Então está próximo de conquistar e de repetir, a tendência é que os resultados sejam melhores. Então o saldo nosso é muito positivo, a gente recebe muitas palavras boas de adversários, de analistas, de treinadores. Eu fiquei conversando com o Mozart um pouco ali no final do jogo, e é um cara que merece muito a comissão dele, o clube também merece. Então, tá muito, como eu falei, não confirmou, mas está muito próximo. Então o saldo é muito positivo, E a segunda parte? Despedida, sensação de despedida do Germano. A primeira foi como eu comecei falando, das palmas no fim. As palmas no fim. Então aqui é um lugar muito especial para o Operário. E foi muito especial para a gente aqui. Eu lembro muito do começo de 2023, a gente resgatar a identidade. E a forma de jogar também é um fruto. A forma de jogar é um fruto, né, daquilo que a gente implementou. E aí os jogadores podem ter certeza absoluta, cara. Toda a comissão, todos do clube, todos os jogadores, a gente fez o máximo, cara. A gente chegou ao nosso máximo, no nosso limite. Nós estamos no limite. A gente termina assim com a sensação de assim, cara, tudo bem, não conseguimos o acesso. O objetivo era outro, né? O acesso era um grande sonho. E, se a gente ganha, a gente já está cada vez mais... Nossa fé cada vez mais aguçada de que, mesmo não dependendo de nós, mas é algo que a gente olha com muito orgulho, assim. E fomos totalmente no limite. O tempo todo no limite. Então isso me orgulha muito, e encerrar dessa forma, com as palmas no fim, é motivo de grande privilégio. A gente fica muito lisonjeado de terminar assim, e muito grato também pelo que a torcida fez para nós nesse final de tarde. Boa noite, Guanais. Vai ter que ser um pouquinho conciso, porque eu vou perguntar mais coisas disso também, então, de futuro. Primeiro, parabéns aí pela campanha, e eu acho que não só pela campanha, né? Pelas metas cumpridas, todas dadas desde o ano passado, num asterisco da Copa do Brasil, foram atingidas da Copa do Brasil do ano passado, então parabéns por essa sequência. Queria que, 2 perguntinhas, o que fará ficar no Operário e o que pode pesar para não ficar no Operário Ferroviário? E o que você vê que há de legado para o ano que vem, para que o Operário aumente o sarrafo e também vislumbre, de fato, já numa preparação ou a meta de uma Série A do Campeonato Brasileiro? A pergunta de futuro, eu respondo mais em relação àquilo que eu já tive situações de poder sair, e graças a Deus, graças inclusive ao Operário, que existem esses convites para se sair, e nunca foi o ponto principal uma camisa ou qualquer tipo de valor financeiro, mas consegui entender que o propósito e a missão que precisaria ser cumprida, e o quanto que eu poderia ou seria a pessoa para estar nesse momento. Então, o que eu acreditava sempre, que durante a competição não era momento de pensar em sair. Eu não tinha um controle se quisessem me sair. Mas no que cabia a mim, a minha decisão, eu sempre entendi que eu somava para o Operário, para as pessoas, para os processos, e sempre muito convicto dos objetivos que precisariam ser cumpridos. Então, e aí, agora a gente quer fechar o 2024, 2023, 2024. E aí pensar se uma sequência é benéfica ou não. Às vezes uma pessoa nova pode ser bom, uma saída para mim pode ser bom, não sei. Eu preciso pensar. Eu não consegui pensar nisso. Nesse período eu sou muito focado em objetivo. Por isso que quando eu falo do Dudu ali dos 57 pontos, eu vou precisar inventar alguma coisa agora. Porque eu sou muito focado em objetivo e eu consigo transmitir isso para os jogadores. E como eu falei, o jogador sempre no limite, ele sempre for lá. Então tá bom, você está falando, então nós vamos cumprir. Então, não tem nada que... O meu carinho por Operário, se eu ficar ou se eu sair, vai continuar para sempre. É um período muito lindo na minha história. Não é só marca de número de ponto, não. É muita coisa que foi feito e que eu me beneficiei também.
Então, uma parceria de muito sucesso. Eu sou muito grato por isso. E o legado, um dos legados é com certeza a forma do time jogar, ter resgatado a identidade. Fizemos coisas a mais, então principalmente na fase ofensiva tinha uma característica, um tipo de marcação. A gente manteve a competitividade e a intensidade, mas mudou o formato. O tanto de variação que a gente conseguiu, acho que a forma da gente jogar é um dos legados. A forma da gente pensar também, de tentar subir sempre esse sarrafo, de trazer sempre um inconformismo, vamos dizer assim, uma zona de desconforto para tudo e para todos, para que a gente pudesse nos manter competitivo e atingir esses níveis maiores em relação àquilo que são nossas limitações. E principalmente o ambiente, que é um ambiente de muita parceria, de sinceridade, de transparência. Eu acho que esses 3 pontos são 3 pontos muito importantes. Assim, eu acredito que precisaria pensar com mais carinho. Assim, isso depois. Vamos. Essa pergunta é uma pergunta perigosa, hein? Mas eu acho que eu fui bem na resposta. Boa noite, Guanais. A minha última pergunta em coletiva pós-jogo 2024 para você também vai nesse sentido de balanço. O Operário teve boas e más fases ao longo do campeonato e ao longo da temporada, não só na Série B. O quanto que você percebeu crescimento da maturidade, não só do elenco, atletas, mas comissão técnica, do dia a dia de vocês, a maturidade, como cresceu? Eu acho que... nós, como comportamento humano, né? Eu estou estudando bastante isso. As nossas vivências e as experiências que a gente tem, elas nos fazem, a partir do momento que a gente consegue enfrentar da forma correta, de frente, e a gente consegue passar por aquele estágio, aquilo traz para nós muito aprendizado. E essa maturidade vem com essas experiências que a gente adquire ao longo desse percurso, né? Então, a gente sempre teve, em alguns momentos, uma cobrança exagerada, justamente por causa desse contexto que envolve o operário, ao mesmo tempo muito compreensível pela paixão. E hoje a gente termina, como vocês todos, fazendo um balanço, um saldo muito positivo. Então, a gente precisou passar por tudo aquilo justamente para que a gente pudesse amadurecer. Então, um dos legados, por exemplo, é que muitos jogadores já têm uma situação encaminhada para permanência e o time vai seguir, né? Então, o saldo também é positivo nesse aspecto. O crescimento de jogadores que amanhã ou depois serão comercializados pelo Operário, né? Que se desenvolveram ao longo desse processo, porque o Operário e esse trabalho proporcionou tudo isso para eles. Então, é algo muito que precisa ser ressaltado e é algo que também é marca desse trabalho. Pessoal, obrigado.